dia, Render People! Qual é o assunto de hoje? Computador para render. Computador para render. As peças de computador tão caras. Será que é o quê? É culpa do dólar? É culpa da mineração? A galera tá comprando um monte de computador para minerar Bitcoin e criptomoeda? O que será que é? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: computador para render. Gente, é ótimo que realmente a gente tenha um computador incrível, né? Ah, se todo mundo pudesse comprar um computador mega, ultra, super power e ter o melhor computador do mundo. Não há dúvidas de que, obviamente, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido de trabalhar, não só com 3D. Qualquer coisa que você vai fazer num computador, quanto melhor e mais novo e mais rápidas as configurações, você vai ser mais eficiente. Então, obviamente, quanto melhor o computador que você tiver, ótimo. Acontece que o melhor computador que você pode ter, o melhor computador para você é aquele que você pode comprar, tá? Então fica essa dica aí, que o melhor computador para você é aquele que você pode comprar. E o que eu quero dizer com isso? Ora, eu quero dizer que existe uma infinidade de configurações que sim, dá para utilizar para fazer render. Ai, mas aqui eu queria um computador melhor, é claro. É como eu disse aqui no começo. Acontece que para fazer renderização você precisa de computador, tá? Por que eu tô falando isso? Porque sim, agora como a gente tá entrando em época de evento, né? Quem já participou de eventos meus sabem aqui, eu começo a convidar uma galera mesmo. Eu quero realmente transformar esse mercado cada vez mais e eu começo a convidar muita gente. Eu tenho um monte de... Alguém aí já viu algum patrocinado meu aparecendo aí, convidando pro evento? Eu acho que não vai ter um que vai dizer que nunca me viu num patrocinado, né? Por quê? Porque sim, eu quero transformar, gente. Eu já falei, o meu objetivo principal nessa vida agora é fazer com que cada vez mais vidas sejam transformadas através da renderização e que o movimento Render BR traga cada vez mais brasileiros pro topo de artistas do mundo, tá? E daí o que acontece? Talvez algumas das pessoas que estão aqui, talvez nunca nem ouviram falar em render, mas elas estão doidas para aprender. E daí teve algumas pessoas que me perguntaram no direct: Ander, eu posso fazer renderização com celular? Porque eu não tenho computador? Então eu vou te dizer o seguinte, gente, não dá, tá? Para fazer no nível que precisa, porque até tem uns apps que dá para fazer 3D, mas tipo, ele faz uma esfera, um retângulo, uma paradinha assim, uma paredinha. Mas não é disso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de trabalhar com renderização em alto nível. Então você sim precisa de um computador. Eu vou falar pra vocês sobre os fundamentos para se ter um render realista, vou falar sobre referência, vou falar sobre muita coisa que você não precisa de computador para aprender. E eu quero, na verdade, te mostrar essa grande oportunidade. E para descobrir uma nova oportunidade, você não necessariamente precisa ter um computador, não. Então você consegue usar seu celular para assistir o evento. E se você não conseguir colocar em prática nesse evento, não se preocupe, eu vou fazer outros eventos, mas não perca esse, porque ele é importante. Ele é o primeiro passo, ele é a sua porta de entrada para você realmente poder conhecer esse universo, tá? Mas sim, é preciso um computador para trabalhar com renderização. Voltando a falar das configurações, a configuração de um computador influencia na qualidade do render? Pensa comigo, gente. O que um computador faz? Ele faz cálculos matemáticos, é basicamente isso. E o software 3D? O software 3D é a plataforma onde a gente constrói as paradas, coloca a informação para que o computador calcule isso e transforme numa imagem. Vamos falar aqui do software 3D, tá? Entendeu? E o que um computador ruim e um computador pica tem de diferente? Bom, ele tem mais tecnologia ou menos para calcular mais rápido, para conseguir calcular ou não algumas coisas, né? O software 3D, ele é uma plataforma que ela é igual. Você instalou ela num computador ruim, num computador médio, num computador bom, é o mesmo software. Então a informação que vai estar ali é a mesma. Pensa comigo. Se a informação que está ali é a mesma e o computador vai calcular a parada e vai calcular ou mais rápido ou mais devagar, no final a gente vai ter a mesma coisa. Então não, a qualidade não é influenciada. Vamos abrir um parênteses aqui. Obviamente que se você tem um computador melhor, você vai conseguir fazer muito mais testes. Por quê? Porque ele é mais rápido. Daí você vai fazer um teste. Não gostei dessa luz. Muda aqui. Ah, gostei da outra luz. Não, agora vamos botar mais bloco.
vou começar a encher, vai ficar mais pesado, tal. E um computador bom, você tem a possibilidade de fazer mais testes e mais coisas, então provavelmente, ou muito provavelmente, você vai chegar mais rápido no resultado. Por quê? Porque é mais rápido, né, gente? Porque vai fazer esses cálculos muito mais rápido e você, em um dia, fez 50 testes. Enquanto se você tem um computador ruinzinho, você vai ter que ficar esperando, daí vai travar. Daí num dia, talvez você conseguiu fazer 10 testes. Então, obviamente, em termos de eficiência e produtividade, um computador, no final, se eu pegar assim, ó, em um dia de trabalho, provavelmente quem trabalhou num computador melhor vai conseguir talvez se sair um pouco melhor por conta de poder testar mais e fazer mais coisas e tal. Mas, se você pegar uma cena... Pronto, eu defini, a cena é essa. Eu já terminei ela, não vou mudar mais nada nela. Abri essa cena num computador ruim. Abri essa cena num computador médio. E abri essa cena num computador da NASA. Você vai mandar renderizar essas 3 imagens nos 3 computadores diferentes. O que vai acontecer? No final, quando o render estiver pronto, a imagem será a mesma. Não vai ter uma que vai ter mais reflexo, a outra que vai ficar mais realista, a outra que vai ter uma sombra meio diferente. Não vai existir isso, tá? Todas as 3 imagens vão sair exatamente iguais, porque a informação é a mesma e vai ser calculado da mesma forma. O que vai mudar, portanto? Tempo que vai esperar esse render ficar pronto. Então, provavelmente, num computador muito fodão, vai renderizar em minutos. E você já vai ver a imagem. No computador médio, talvez você vai ter que esperar ali 20, 30 minutos para poder ver a imagem. E no outro, bem ruinzinho, você vai ter que esperar algumas horas. É isso, por quê? Porque ele vai demorar mais para processar, o outro médio e o outro vai processar tudo muito mais rápido. Então, gente, percebam isso. O computador não influencia se a imagem vai sair melhor ou pior. O que ela vai influenciar é no seu workflow, quanto você vai conseguir fazer no tempo que você tem para fazer, beleza? Então, é a primeira coisa que eu queria te dizer aqui, check nesse ponto. Computador não influencia na qualidade. Ah, Ander, mas eu só tenho um computador ruim e eu não tenho esse tempo todo eu não consigo fazer cenas gigantes. Daí eu concordo contigo. Um computador ruinzinho, você não vai conseguir colocar muita coisa na cena. Por quê? Porque talvez sua memória RAM não vai dar conta. Ou se você mandar renderizar vai demorar dias. Então, assim, provavelmente você não vai conseguir fazer cenas muito grandes e nem nada disso. Porém, eu quero te dizer o seguinte: computador ruim não é desculpa para render ruim. Por que eu tô falando isso? Porque se você for pegar cenas realistas, nem sempre elas são extremamente complexas. Eu fiz um concurso entre os meus alunos, onde eles tinham que postar uma imagem sobre o tema minimalista. Tinha uma imagem de um dos alunos que era só 2 paredes, um piso e uma cadeira, e uma luz entrava por uma fresta. Linda a imagem, linda a imagem. E era 3 paredes, um piso e uma cadeira. O render era lindo e maravilhoso. Eu não sei qual computador ele tinha, mas se fosse um computador da menor configuração possível para se fazer render, ele faria ela do mesmo jeito. Então, computador ruim, o computador velhinho, não é desculpa para fazer render tosco, tá? Você vai fazer o quê? Você vai simplificar as coisas, mas focando ainda em ter um resultado realista. Você consegue sim fazer um render realista. O que mais importa então para um render sair realista? O método que você vai usar. O artista que está por trás do computador. Isso é 1000 vezes mais importante do que o computador em si. Ai, Ander, mas eu tenho um computador aqui que nem roda o software. Mas daí é óbvio, né, meu filho? Não é porque tu tem uma calculadora que tu vai conseguir fazer um render. Todo software, até o Word, até o Google Chrome, diz lá, configuração mínima para se instalar esse software. Então você precisa ter a configuração mínima para usar o software. Isso é o óbvio do óbvio, tá? Então eu não vou entrar nessa resenha, porque ainda tem gente querendo rebater. Não, André, mas faz diferença, porque o meu computador nem instala o 3D Max. Porra, mas daí, meu filho, eu não posso fazer nada? Eu estou falando de computadores que, no mínimo, aceitam os softwares. Beleza? Então, gente, o que faz toda a diferença é o método que você vai utilizar e o quanto você consegue, enquanto artista, aplicar esse método, beleza? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, a pecinha que tá à frente do computador é muito mais importante, beleza? Agora vamos falar um pouquinho das configurações de computador. Eu fiz um post, se você não viu, eu posso até repostar nos meus stories depois dessa live. E vou dizer o seguinte, ó. Qual é a configuração mínima? Gente, um Ryzen 3, um i3 com 8 GB de RAM já roda. Mas daí eu vou dizer o seguinte, eu não indico.
Eu vou te passar aqui o que eu considero ser uma configuração mínima para você poder fazer coisas realmente, né? Tá? Então vamos lá. O que é configuração de computador? Muito bom. Alguém falou aqui GPU, CPU, a gente já pode entrar nessa resenha então. A primeira coisa que você tem que entender é que software você vai utilizar. Nós vamos utilizar o 3D Studio Max e o Corona Render. E o Corona Render, ele faz esse cálculo que eu falei, lembra que ele vai pegar as informações e vai fazer um cálculo? Esse cálculo, ele é feito com o processador, ou seja, com a CPU. Ele não vai usar em nada a placa de vídeo para renderizar, ok? A hora que você mandar render, ele vai pegar o processador, vai começar a trabalhar o processador para calcular toda a parada para sair o render. No Corona é assim. Então, um processador é muito importante para renderizar com o Corona. Quanto mais rápido, quanto melhor o seu processador, mais rápido o render vai sair. Ander, então não precisa de placa de vídeo? Precisa. Por quê? Para que serve uma placa de vídeo, gente? Obviamente existem as renderizações GPU, mas eu nem estou entrando nesse assunto. A placa de vídeo serve para você conseguir visualizar a quantidade de informações que você vai colocar dentro do software 3D e ver isso com qualidade. A placa gráfica vai fazer os cálculos na mesma hora para que você consiga ver tudo que você está colocando dentro do 3D Studio Max. Sendo assim, por que você precisa de uma placa de vídeo? Porque você vai querer trabalhar no arquivo, vai rotacionar, vai girar, você vai fazer uma textura e não quer nem esperar o render, você quer ver a textura, o shader já como é que tá ficando, entendeu? Já quer ver como é que tá ficando essa textura já na tela. Então quem faz isso é o GPU. Então sim, você precisa de uma placa de vídeo para poder ter eficiência, para poder ser rápido, entendeu? Ó, tem gente que tá falando aqui, ó, começou com i5 e 6 GB de RAM e deu certo. Realmente, gente, tem gente que participou do meu evento e disse que usou um Pentium com 4 GB de RAM e renderizou a imagem. Demorou, mas um Pentium, sei lá qual, com 4 GB de RAM ele conseguiu, fez um milagre lá e conseguiu. Beleza? Vamos voltar aqui CPU, GPU. Então, dito que a gente precisa de um processador para renderizar a imagem e precisa de uma placa de vídeo para rodar a visualização do que a gente está fazendo em 3D, então esse combo é muito importante. E o terceiro pilar para a gente poder ter um render e poder trabalhar com qualidade não, com velocidade, é memória RAM. Porque a memória RAM, o que faz a memória RAM, gente? A memória RAM, ela é tipo, por exemplo, você tem as paradas tudo lá no seu HD. E daí quando você vai renderizar, o que ele faz, o processador? Ele vai pegar as texturas que você está utilizando lá e cálculos que ele vai fazer e ele precisa guardar isso em algum lugar, enquanto está no meio do cálculo. E ele não vai salvar isso dentro do HD, toda essa informação, porque senão é demorado, tá? Guardar isso dentro do HD. Então ele guarda na memória RAM. Então é por isso que serve a memória RAM. A memória RAM vai pegar, enquanto ele tá calculando o render, ele tá guardando tudo dentro da memória RAM. Então ela precisa ter espaço, porque quanto maior a sua cena, quanto mais complexo, quanto mais cálculos ela tiver que fazer, precisa de memória RAM grande para caber todos esses cálculos. Quando você tem pouca memória RAM, o que acontece? Você manda renderizar e ele começa a calcular e tipo, meu Deus, tem mais informação do que cabe aqui na RAM. Então eu vou começar a criar arquivos de paginação, vou começar a salvar lá um pouco lá no HD, vou começar a fazer isso. Mano, daí esquece que o teu render vai demorar horrores, porque você não vai mais conseguir fazer isso com pouca memória RAM. Inclusive, muitas das vezes o render para, tipo assim, ó, pá, travou, crash aqui porque não tem memória RAM, aumenta a memória RAM. Então, de verdade, esses são os 3 pilares, né? A gente tem um bom processador, uma placa de vídeo legal e memória RAM pra gente renderizar, tá? Agora, você pode perguntar, e placa-mãe, sei lá o que. De verdade, gente, você tendo o processador que você quer, a memória que você quer e a placa de vídeo que você quer, você vai ver uma placa-mãe também que seja compatível com essas 3 coisas. E quanto mais velocidade de transferência ela tiver, quanto mais capacidade ela tiver, melhor, né, gente? Outra coisa legal de você ter é um HD que seja SSD, tá? Assim como eu falei, que demora para ficar gravando lá no HD as informações. Então quando você liga o computador, se você tem um HD normal lá, meu Deus, cara, daí tu espera, né? Até o Windows ligar, até tudo acontecer, até você salvar um arquivo, ele tá gravando lá no HD e demora. O SSD
é muito mais rápido. O meu computador aqui, se eu ligar ele, ele não demora 2 segundos pra ligar. Juro. Liguei, acabou, tá ligado já. Por quê? Porque tá tudo no SSD, o sistema operacional, e eu ainda tenho um outro SSD onde quando eu tô trabalhando mesmo, o arquivo que eu tô trabalhando, eu fico salvando no SSD, porque eu quero que seja muito rápido. Ah, terminei o arquivo, daí eu jogo lá no HD. Por quê? Porque o SSD é caro. Não tem um SSD apesar de que tem. Deixa eu ver quanto é que é o tamanho do meu SSD aqui pra vocês terem uma ideia. Eu tenho um SSD bem grande aqui. Eu tenho um SSD de 8 TB. É o maior que eu achei. Eu tenho um SSD de 8 TB. Só achei nos Estados Unidos e mandei trazer. E daí eu tenho esse SSD de 8 TB pra guardar as paradas. Por quê? Porque eu quero que seja rápido, entendeu? Tá aqui, ó. Agora vamos lá. Vamos falar agora um pouco dos processadores. Vamos falar de placa de vídeo. Vamos falar um pouquinho dessa configuração, tá? Eu não gosto de falar a configuração do meu computador. Não é que eu não gosto. É que quando eu falo isso, daí parece que o render existe por causa que tem um SSD de 8 TB, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Antes eu tinha um 3D Reaper. Ah, mas o processador dele é 3D Reaper. Foda-se o 3D Reaper. É óbvio que é animal, né? 128 GB de RAM. Eu usava 128 GB de RAM, mas quando eu dizia que tinha 128 GB de RAM, a galera dizia, ah, por isso que ele faz esse render aí, cara. Pô, ele tem 128 GB de RAM. Solta as RAM em cima da mesa e manda elas fazer. Elas não fazem nada, cara. Mas vamos lá. Por que eu tenho um computador assim desse tamanho, com um monte de coisa? Porque eu tenho... O meu tempo é a coisa mais valiosa que eu julgo ter pra mim. E daí eu tenho condições de ter os melhor peça que tem. Eu vou lá e compro. Por isso. Porque pra mim é importante. Pra mim é um investimento. Porque quanto menos tempo eu demorar pra fazer as paradas, mais tempo eu tenho pra cuidar dos meus negócios, pra cuidar de ganhar dinheiro, de fazer as paradas. Então assim, eu não vou ficar perdendo... É muito mais caro eu não ter peças boas do que ficar economizando em peça. No meu caso, na minha vida. Então por isso que eu faço isso. André, é feito alguma manutenção periódica nos PCs? O Quintino perguntou. Eu não sei. O meu é assim, ó. Quando ele não tá mais funcionando, eu compro outro e daí esse aqui vai lá pra oficina 3D. Que já fica bom pra caramba. E o Nick, cara, o Nick é fera, velho. Porra, além de um baita de um artista 3D, ele manda muito bem hardware. Então ele que cuida das paradas pra gente, ele que sabe tudo, cara. E a manutenção que faz, sim, é ver se tá precisando trocar uma peça ou outra, ou formatar, ou fazer todas as paradas que precisa fazer, né, gente? Olha só, vamos falar então de 3 configurações aqui que eu considero que são, tipo, uma mínima legal, assim, que já dá pra trabalhar, entendeu? Já dá pra trabalhar muito, assim, se você tiver essa configuração mínima que eu vou falar aqui. Precisa ter ela? Não, gente, pode ter. Como eu falei, tem gente com Pentium 4, com 4 GB de RAM que conseguiu fazer uma ceninha lá, simples, né? Então dá pra fazer, com 8 GB, dá pra fazer uma parada. Tá? Dá pra participar do evento. O que eu tô falando aqui é pra você, trabalhar, fazer alguns projetos, fazer a parada toda acontecer, tá? Então vamos lá. Um Ryzen 3, o 3200G, tá? É um processador de start, assim, com 16 GB de RAM e uma placa de vídeo aí, uma AMD RX 560 4 GB, tá? Foi até o Nicolas que me passou essa configuração, que seria assim, ó, um bom computador de start, assim, pra você começar a trabalhar, tá? Dá pra fazer a grande maioria das cenas, vai demorar um pouco, mas vai rodar, entendeu? Então assim, ó, Ryzen 3, 16 GB de RAM, tá? E uma placa de vídeo aí com 4 GB. É mais ou menos isso. Anota isso aí pra você. Uma configuração intermediária, Ryzen 5, 5600X, 32 GB de RAM e uma GTX 1660 Ti, por exemplo. Porra, já é uma máquina... De verdade, essa é a máquina que tem na grande maioria aqui do estúdio. Aqui no estúdio Oficina 3D, a grande maioria tem 32 GB de RAM e é um Ryzen 5, 7, beleza? Então vamos lá, um Ryzen 5. E se você for, tá, ter uma máquina um pouco melhor, uma máquina que realmente você possa fazer qualquer coisa que você queira aí, praticamente, você já vai para um Ryzen 9, tá? Com 64 GB de RAM, e daí já colocaria uma placa de vídeo RTX aí, uma 2060, por exemplo, tá? Vamos lá. Quando eu fiz a minha graduação lá dentro do Corona Academy, tá? Lá em Praga, eu perguntei o que importa de verdade para velocidade? Então, a resposta foi de que é o número de núcleos, tá? Então, de verdade, quanto mais núcleos você tiver no seu processador, em teoria, mais rápido vai ser, beleza? Então, processadores que têm mais núcleos tendem a ser mais velozes na renderização, porque ele consegue dividir as tarefas em mais pedaços para andar junto, entendeu? É basicamente isso. Agora, olha só, se você quiser ter um super, hiper computador, era o computador que eu usava até alguns meses atrás.
Mas já vou dizer por que eu não uso mais ele. Mas ó, um 3D Reaper R$39,90. Agora não, né? Mas já tem o R$39,95 WX. Cara, esse, se você não tem, você tem muito dinheiro ou não se importa em gastar dinheiro com computador, esse é o processador. Um 3D Reaper R$39,95. Mas só esse processador, eu olhei hoje de manhã na internet, ele tava por R$36 mil, só o processador. Tá? Eu tinha esse processador. 128 GB de RAM, é o que eu tinha também. Era muito bom. E uma RTX 3090. Só que a RTX 3090, se você achar pra comprar, porque tá indisponível, tá 40 pau. Então um computador desse aí, gente, vai perto de 100 mil pra montar um computador desse. Não 100 mil, né? Mas uns 80, 9, vai quase 100 mil, se tu for pegar mesmo essas... É uma máquina muito poderosa. Compensa? Eu vou te falar porque eu já tive ela. Não compensa. Por que que eu acho que não compensa? Sempre que você vai comprar uma peça que ela é a última de linha, cara, ela te entrega ali 5% a mais, 10% a mais e te cobra o dobro. Então, tipo assim, o certo é só trazer uma ou duas versões anteriores, elas quase entregam a mesma coisa e, tipo, é muito mais barato, tá? Muito mais barato. Então, eu optaria por tentar não pegar a top de linha. Pegar uma versão anterior, por exemplo, já muda todo o preço. Daí perguntaram muito o seguinte, ó. Olha, Ander, Intel ou AMD? Gente, hoje em dia, eu vou falar uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com renderização e começou a sobrar uma graninha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar computadores, tá? Isso é um erro que eu vejo que muita gente não faz. Eu comprei logo computadores. Por quê? Porque um dos grandes problemas que eu via no meu trabalho é que eu era muito rápido para fazer a parada. E eu tinha que perder tempo esperando o render. Então eu comprei logo mais computadores para eles ficarem renderizando enquanto eu tinha computadores livres para fazer. Isso fez eu voar na época, comparado, né, no meu mundinho aqui. Mas isso foi ótimo, tá? E muita gente não investe em computador. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando começou a me sobrar uma graninha, eu quis comprar 2 computadores. E lá na época, isso era 2005, 2006, tá? Eu tinha o seguinte, dilema. Será que eu compro AMD ou será que eu compro Intel? E lá na época, eu comprei um AMD e um Intel compatíveis. Eles eram basicamente a mesma velocidade, a mesma parada, mesmas barras, sei lá, o caralho todo, tudo. Eles eram tipo concorrentes. O AMD era mais barato, um pouco só também, não era muito, mas ele era mais barato. Só que quando eu botei pra rodar a mesma cena, o Intel moeu o AMD. Naquela época, em 2005, tá? Não confunda com agora. O Intel passou por cima do AMD, então eu nunca mais havia comprado AMD. Por quê? Porque o Intel era muito melhor mesmo, tá? Hoje em dia não tem mais isso. O AMD, esses Ryzen, eles estão muito bons, gente. O custo-benefício dele é muito bom. Aí, André, então significa que ele quer que eu não possa Intel? Pode. O Intel tá muito bom. Onde eu quero chegar? Gente, de verdade, a tecnologia hoje tá muito andando ali, entendeu? Antes existia um desequilíbrio. Hoje, cara, porra, o Intel tá mandando muito bem, a AMD tá mandando muito bem. Só que por custo-benefício, a AMD tá valendo, tá? O AMD também tem mais núcleos. Então, vamos lá. Eu tenho tendência a comprar mais AMDs. Aqui no escritório eu compro mais AMDs, beleza? Agora, só você vai poder saber o que é melhor pra você, tá? Agora, Ander, qual processador você usa? Você falou que usava um 3D Reaper, não usa mais. Que computador tu usa agora? Hoje eu uso Intel. Eu, Ander, no computador que eu uso Intel. Meu, Ander, mas agora tu deu um nó na minha cabeça. Tu falou que o Ryzen, o custo-benefício é muito melhor. Tu falou que tinha um 3D Reaper, não usa mais. E era o melhor do mundo. Por que tu não tá mais usando o teu 3D Reaper? Por que tu tá usando o Intel agora? Explica esse negócio aí, porque isso aí não tá batendo. Vou te dizer. Eu adorava a minha torre com o meu 3D Reaper, 128 GB de RAM, minha RTX, tá tudo certo. Só que no meu caso, Ander Alencar, não queria estar preso a essa mesa. Poxa, tem vezes que eu passo a semana toda na praia. Eu tenho uma casa na praia, vou ficar lá, já aconteceu. Eu preciso levar o PC todo, porque eu não paro de trabalhar. Então eu fico lá, enquanto a Gi e o Pedro estão na areia, estão brincando, eu desço um pouquinho, brinco um pouquinho, mas eu fico no escritório. Quando eu digo que eu fico a semana na praia, eu não fico a semana na praia pegando sol. Eu fico a semana no lugar, eu só mudo o lugar na praia, mas lá eu tenho um escritóriozinho que eu fico lá fazendo as paradas também. E o que acontece? Lá na praia, porra, pra eu ficar levando, velho, 50 mil coisas, uma torre pesadíssima, um monte de coisa, eu queria mobilidade. Então eu comprei um laptop
Quando eu fui pesquisar laptops, o melhor que eu encontrei foi um MSI GT76 que tinha um i9 como processador. E eu fui testar ele, meu Deus, gente, ele voa, tá? E daí o que aconteceu? Eu tô muito satisfeito com o i9. Ele não é tão rápido quanto o 3D Reaper, mas não é tão mais lento assim, não. Eu fiz um teste, era mais ou menos uns 20% só mais lento. Meu Deus, porra, 20% de velocidade? E eu, de verdade, eu nunca renderizo nada no meu computador. Eu mando tudo pra Rebus Farm. Tipo, o processador que eu preciso é pra fazer testes, né? Pra fazer ali. Então, eu não vou ficar esperando horas. Eu nunca espero. Vou mandar agora um render, vou ficar esperando. Nunca esperei pelo render. Eu pego, mando pra Rebus Farm, mando renderizar lá e meu computador tá livre pra eu usar. Então eu não precisava ter o 3D Reaper. O que eu fiz com o 3D Reaper? Coloquei aqui no meu escritório, na oficina 3D, que a galera precisa mais aqui. Entendeu? Então é o seguinte, ó. É por isso que hoje eu utilizo um i9. Porque o i9 veio junto com o meu laptop. E eu prefiro hoje usar um laptop. Então eu uso um laptop, tá? Não sei se eu volto pra torre um dia, porque eu tô adorando. Porque o que eu fiz? Cara, é só fechar um negócio, botar debaixo do braço e levar pra praia. E lá na praia eu tenho outros 2 monitores lá, tenho o teclado, o mouse, eu deixo o kit todo lá, cadeira, tudo eu tenho lá. Eu só chego, boto o laptop, plugo, tenho o meu setup lá, trabalho na praia. Volto pra Blumenau, fecho o laptop, chego aqui, monto no meu monitor, pum, pronto. Então é o seguinte, ó, quanto eu paguei no meu laptop, Under? Vamos entrar, vamos ver quanto é que tá ele hoje aqui, ó. Procura aí, ó, MSI GT76 Titan no site. Acho que é 2000 e... Tá aqui, ó. GT76. Eu acho que é uns $2.500, né? $2.500. Só que aqui no Brasil custa 30 mil reais. Aí que tá a ruína, né? Mas acho que ele custa isso, uns 2.500, 3... Não sei se é $3.000. Enfim. Mas aqui no Brasil é 30 pau pra trazer um computador desse. Mas é mais barato que ter um 3D Reaper. E é muito bom, tá? Então se você mora fora do país, cara, meu Deus, velho. Vai lá e compra um MSI desse facinho, tá? Então vamos lá. Outra coisa que me perguntam muito. Monitor. Eu aconselho você ter um monitor profissional. O que é um monitor profissional? Eu sei lá porque que eu falei profissional. Mas assim, ó. Eu gosto muito de 2 monitores, tá? Ó, muito importante. MacBook pra render, já usou? Gente... Não existe 3D Studio Max, para iOS, beleza? Então não dá para usar com nenhum computador Mac, a menos que você instale o Windows no seu MacBook, no seu onde você quiser e rode, beleza? Vamos lá. Monitor. Cara, eu já tive tudo que é tipo de monitor. Os que eu prefiro, Dell, foi os que eu tive primeiro. Gostei bastante usar Dell. Cara, e daí eu comprei Benq, B-E-N-Q. Benq, melhor monitor que eu já tive, tá? Benq. E... mas qual modelo? Gente, entra lá, só tem 4 tipos. 22 polegadas, 19 polegadas, 24 polegadas, 27 polegadas. Só tem 3 monitor. Então assim, ó, o que eu recomendo, o que eu uso, não é que eu recomendo. Eu gosto de monitores de 24 polegadas. Eu acho que é onde fica mais agradável a gente visualizar. Eu posso usar 27? Pode, mas pra mim o 27 ele fica... muito grande, tá? Eu gosto do de 24. Usar 2 ou 3 de 24 é o ideal. 3 monitores de 24 da Benq ou da Dell seria... pá! Posso usar Samsung? Posso usar LG? Claro que pode, gente. Monitor é monitor. De 1080? Pode. No escritório a gente tem vários Samsungs, vários LG de 1080. Tá tudo certo, tá? Mas... e é baratinho esses monitores, tá? Dá pra fazer. Agora, Dell ou Benq de 24 polegadas, pra mim é o que tem mais legal. Ander, tu usa algum desses hoje? Não. Eu indico que eu não uso, né? Mas é que eu já usei muito e indico. Hoje, eu tenho um Philips. Hoje o monitor que eu uso é esse aqui, ó. É um Philips de 49 polegadas. Tu não indica, Ander? Indico. Eu gosto de usar ele. Mas não é todo mundo que pode comprar um Philips de 49 polegadas, né, gente? Então, assim, mas se quiser, eu gosto bastante, tá? Apesar de que eu vou falar uma coisa que eu sinto falta. Vou falar aqui. Quando eu tinha 2 monitores ou 3 de 24, tinha 2 de 24, tá? Eu ia ou comprar um terceiro de 24 ou comprar esse que eu comprei aqui. E eu decidi comprar esse porque eu tenho uma pira em estética, gente. Eu adoro coisa bonita. E eu acho que isso aqui ia ficar muito mais bonito aqui na minha sala do que 3.
É só por essa pira mesmo. Só que quando a gente tem 3 monitores ou 2, você pode escolher a inclinação deles. Então eles ficariam mais inclinadinho assim pra mim, ó. Eu acho que ia ficar mais perto, sabe? E o de 49 polegadas, ele fica muito grandão lá atrás, assim, ó. Então, tipo, tu fica meio olhando a tela quase que de lado, assim, de tão grande que ele é. Agora eu já me acostumei, mas me incomodou no começo, tá? Então, de verdade, se fosse hoje comprar, eu compraria 3 Bank de 24 ou 3 Dell de 24. Não compraria esse de 49. Mas agora que eu já tenho, tá tudo certo também. Eu gosto dele, tá? Então, o que eu tô usando é um ultra-wide, né? O que eu estou usando é um ultra-wide. Acontece que eu não abro o ultra-wide no Max. No Max eu uso um pedaço do ultra-wide, um pedaço... Eu praticamente uso isso aqui como 3 monitores também. Eu divido a tela em 3 e jogo uma janela pra lá, uma janela no meio e uma janela lá. Eu praticamente uso 3... É como se fosse 3 monitores. Então eu nunca uso a janela inteira pra fazer uma parada, porque é ridículo, tá? Outra coisa que me perguntam bastante, o que é? Já vamos falar aqui, né? Mouse. Gente, pra mim esse mousezinho aqui é um dos melhores que tem, assim, dos simples, né? Tem uns todo cheio de parada, né? Mas esse aqui pra mim é um Logitech G305, tá? G305 sem fio da Logitech. Cara, esse mouse é muito bom. Ele é levinho, a sensibilidade dele é animal, tipo... Tá? Então, tipo, é o que eu uso. Eu uso um tecladinho da Logitech também, normalzinho, sem fio, ó. Normal, eu não tenho... Eu comprei um daqueles teclados... Como é que chama? Mecânico? Analógico? Cheio das luzes e coisa e tales. Que faz clac, 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 clac. Eu não me acostumei. Eu dei esse teclado pro Nick usar. O Nicolas lá do escritório que usa. Porque ele gosta dessa parada. Falei, mano, usa aí então. Eu não gostei. Eu prefiro esse aqui, baixinho mesmo. Mas é só porque eu sou velho. Daí talvez vocês gostem. Cadeira. Vocês não têm ideia a quantidade de gente que me pergunta sobre a minha cadeira. E infelizmente eu tenho que te dizer que eu não faço ideia qual é a minha cadeira. Eu procurei antes da live porque eu sabia que alguém ia perguntar. E não tem nome nessa caceta. Não tem marca, não tem nada. É uma cadeira. Não sei qual é essa. A minha cadeira não é igual a do nosso amigo aqui, ó. Que falou que tem uma Herman Miller, né? Se eu fosse indicar algum pra vocês, diria, compra uma Herman Miller. Mas eu não tenho, a minha é só tipo uma cadeira, normal. Cadeira de nave espacial, boa. Gente, eu espero que essa live tenha dado pra esclarecer um pouco sobre esse assunto de configuração de computador, pra que serve cada peça. Essa parada aí, né, gente? Então dá pra saber. Ó, tem gente perguntando se não gosta de usar a mesa, né? Eu não gosto de usar a mesa. Mas tem muita gente que adora desenhar com a mesa, não o mouse, né? Gente, cadeira, vou falar uma coisa pra vocês, ó. É só digitar no Google, cadeira presidente. É isso. Porque tem modelo não sei o que lá, não sei o que lá e presidente. Presidente é quando ela tem essa parada aqui e fica alta assim, ó. Vai lá e procura cadeira presidente, vê uma que gosta. Melhor jeito de descobrir uma cadeira boa é sentar na cadeira. Senta na cadeira. Se você gostar, leva. Se não gostar, não leva. É assim que eu escolho cadeira. Menos essa aqui, porque eu comprei pela internet. Galera, a gente tá no Twitch, tá? Mas o que eu quis dizer é que ontem a gente passou ela no Twitch, tá? A live. E hoje de novo. Valeu, gente. Muito obrigado. Bom café com render, bom trabalho e é nóis.